vou usar exemplos assim do começo do século para agora. Os velórios aconteciam em casa, tá? Hoje, na sociedade norte-americana, cômodos de cremar, nem velório tem. Você procura na internet, você acha fotos de familiares com pessoas mortas. A pessoa morria, eles maquiavam, punham numa cena e faziam uma foto da família com a pessoa morta junto. Ou fotografavam a pessoa no caixão. Eu tive um tio que morreu bebê, eu me lembro de ver a foto desse tio no caixão em criança, que minha avó tinha isso guardada. Criança participava de velório, de enterro, até porque morria-se muito, né? Então vejam, isso era usado até como recurso meio assustador para educar. Você vai morrer um dia, se você não for bem comportado, você vai para o inferno. E estava todo mundo morrendo e as crianças estavam convivendo com isso. Nós passamos disso do início do século XX para um final de século onde não se vê a morte, onde a gente não tem oportunidade de pensar na própria morte. Então tem um cara que fala assim, olha, você não vai viver bem a vida se você não tiver um encontro de verdade com a ideia que você vai morrer um dia. A ideia da morte para nós é assustadora. E ao mesmo tempo, aí eu vou junto com o Freud, a morte está inscrita em nós. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. A gente não sabe como vai ser, porque, bom, ninguém voltou para contar como é, então você tem no máximo fantasias. Mas para você viver bem a tua vida, você tem que ter que a morte está no horizonte. Não é viver para a morte, mas é elaborar essa ideia, ver as fantasias que tem, processar isso. Com a nossa cultura que bane a morte, você tem ferramenta mental para pensar nisso? Como a morte está inscrita em nós, e morte é o sinônimo de muitas coisas, e a gente não trabalha isso, quando você está passando por uma dificuldade, por uma dor, por um sofrimento, você quer que aquilo acabe. É inerente a nós pensar assim, no mínimo, se eu não existisse, não ia estar sofrendo agora. Daí para, se eu não existisse, eu podia me matar, é um passo muito pequeno. Então, a maior parte de nós já pensou em algum momento que não seria uma ideia tão má assim acabar com a própria vida. A maior parte de nós vive isso como um momento, afasta, porque tem alívio, tem outros recursos, mas tem pessoas que não. Só que como você vai tomar uma decisão se você não tem ferramenta para pensar nisso? E isso é tabu para a gente, isso nos assusta. Então, eu penso assim, que para as pessoas que não têm uma ideação suicida, mas têm um comportamento que, se visto de fora, você fala, ele não está pensando nisso, mas está tomando atitudes que vão levar à própria morte, essa pessoa está com isso de alguma forma presente na sua vida mental, mas não está conseguindo processar isso em termos conscientes. Do consciente para o inconsciente, você tem
vislumbres que podem ser maiores, menores, mais intensos, menos intensos. Naquele episódio do sessão de terapia, o que a gente vai vendo é que a menina, de início, se recusa a falar e pensar nisso, então ela talvez não lembrasse mesmo. E à medida em que vai se abrir um espaço para falar e pensar nisso, ela vai se lembrando de coisas pensadas e esquecidas. Isso é muito maluco, Matheus, mas eu acho que é como a gente funciona. Você não funciona de forma plenamente consciente. Teu psiquismo está trabalhando o tempo todo em vários níveis. E se toma contato com uma parte disso, com vislumbres ou com pensamento plenamente consciente. Para falar de uma outra coisa que vocês perguntaram. Nesse contexto mental, se você junta a impulsividade do jovem, você tem um quadro fechado. Você não pode pensar, você não pode processar. Está doendo muito, você não vê saída. A ideia que te bate é o fim de tudo, é um alívio. Daí para a ação não precisa muita coisa, né?